Se Deus é bom, por que ele não acaba com a maldade da terra? E se ele é tão poderoso, por que ele não acaba com esse vírus? Então, eu vou estar falando hoje aqui uma das perguntas que muitas pessoas se fazem acerca de se Deus é tão poderoso e ele é tão bom, por que ele não acaba logo com esse mal? Pessoal, veja bem, eu vou estar falando aqui um versículo bíblico e vou contar uma história. E depois a gente vai para um outro versículo que vai ser aprofundado nele, para que vocês possam entender por que Deus não faz tais coisas. Então, para que vocês possam ficar atenados, então a gente vai ler aqui no Salmo 91, o verso 3. O verso 3 de Salmo 91 diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo aqui é: porque Deus livrará você das armadilhas do diabo e da peste perniciosa. Peste perniciosa, pessoal, é justamente falando sobre vírus mortais. Ou seja, Deus está afirmando aqui que livra você dos laços do passarinheiro, ou seja, das armadilhas do diabo e dos vírus mortais. Deus livra. Mas por que tem tanta gente morrendo? Eu vou estar falando aqui uma história aqui para vocês e depois a gente vai entrar aqui num versículo aqui mais profundo para que vocês possam entender. Certa vez, um homem religioso, ele foi a uma barbearia, né? Foi fazer a barba, cortar o cabelo, dar um grau. Eu sei que muitos já conhecem essa história, mas eu vou estar falando aqui porque eu sei que outras pessoas não conhecem. Então, o que foi que aconteceu? Esse homem era um homem religioso e chegou lá para fazer a barba. Então, foi lá o barbeiro, começou a fazer a barba dele, cortar, eles começaram a conversar. E assim que terminou, ele pagou, né, ao barbeiro e disse ao barbeiro: meu amigo, muito obrigado e Deus lhe abençoe. E o barbeiro já ficou meio assim, com a cara meio fechada, para ele, disse assim: não, amigo, Deus não vai me abençoar. Eu tenho que trabalhar duro aqui para poder ganhar meu dinheiro para ser abençoado. Aí eu falei: que é isso, amigão? Receba a bênção de Deus. Eu falei: não, Deus não existe, amigo. Se Deus existisse, não haveria tanta maldade nesse planeta Terra. Aí o religioso insistiu, dizendo: não, amigo, Deus existe. Ele falou: não existe. Deus não existe. Se ele existisse, não haveria maldade na Terra. Então aquele religioso ficou meio triste, baixou a cabeça e foi embora. E quando ele passou da porta da barbearia, tinha um mendigo, né, do lado, e um mendigo todo maltratado, com uma barba grande, cabelo grande. E ele chamou, o religioso chamou esse mendigo. Eu falei: amigo, por gentileza, tem como você ir aqui dentro falar com uma pessoa comigo? Aí ele fez: tem. Então ele pegou a mão do mendigo, né, e levou o mendigo lá dentro da barbearia. E quando chegou lá dentro, ele chamou o barbeiro e fez: amigão, chega mais. Eu falei: diga, amigo. Barbeiros não existem. Como é que é? Não, que é isso, amigo? Eu sou barbeiro. Eu falei: não, você não é barbeiro. Barbeiros não existem. Então o barbeiro se irritou e disse: não, eu sou barbeiro, minha profissão é barbeiro. Acabei de fazer sua barba também. Aí eu falei: não, barbeiro não existe. Se barbeiros existissem, esse homem estaria com a barba feita, o cabelo feito, estava todo bonitinho. Aí eu falei: peraí. Mas ele não está com a barba feita nem o cabelo cortado, porque ele não se chega a mim para fazer isso. Aí o religioso disse: exatamente isso. O mundo está do jeito que está porque o povo não se chega a Deus. Então, a partir do momento que o homem se chega a Deus, o homem está distanciado de Deus. Então, por isso que a maldade vem sobre a terra. Então, porque o próprio homem atrai isso. Então, se o homem se chegasse mais a Deus, a terra não estaria dessa forma. Eu vou estar falando aqui um versículo bíblico aqui que está escrito
no livro de Segundas Crônicas, no capítulo 7, versículo 14 e 15. Eu sei que muitos de vocês já viram esse versículo, é um versículo bem conhecido. Só que hoje a gente vai entrar um pouquinho mais na intimidade dele aqui. A gente vai examinar, né? Vamos fazer o que Jesus pediu. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, no verso 14 de 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Verso 15. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Sei que muitos já leram essa mensagem, mas hoje vamos examinar esse versículo. Então, a resposta do porquê Deus não faz certas coisas aqui na terra em prol do homem é por causa disso aqui. Esse versículo aqui, ele está falando tudo, o porquê que Deus não faz certas coisas. Então a gente vai examinar parte por parte, ok, pessoal? Então vamos ver. No verso 14 ele já começa assim, ó: e se o meu povo, vírgula. Primeiro ponto, Deus está falando aqui, ó, com o povo dele. Isso aqui, vocês vão ver que é uma coisa muito séria, o que Deus está falando aqui. Porque ele está falando com o povo dele, ele não está falando com o povo do mundo. Ele está falando com o povo de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vírgula, que se chama pelo meu nome. Ou seja, muitas pessoas chamam pelo nome de Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus tira isso daqui, Deus coloca isso para cá. Então, é um povo dele, a Bíblia está falando aqui, ó, que é a própria igreja, é o povo de Deus, que chama pelo nome dele. Então, vamos dar continuidade. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que significa isso? Se humilhar significa que muitos da própria igreja, dentro da casa de Deus, estão andando de salto alto. Pessoas exaltadas. Então, a Bíblia, quando Deus vem dizer assim, ó, se humilhar, é porque está andando exaltado. Se você está andando exaltado, Deus não vai fazer certas coisas, vocês vão ver mais para frente. Vamos dar continuidade. Se humilhar e orar. Está bem claro aqui que o povo de Deus está se afastando da oração. Você tem tempo para estar no Facebook, você tem tempo para estar no WhatsApp, você fica até tarde da noite. Aí quando vai se deitar, Jesus abençoa minha família, amém e amém. Amados, oração, vocês têm que aprender uma coisa com Jesus. Jesus ele foi para o monte orar e chamou os discípulos e fiquem aqui porque eu vou além orar. E quando Jesus foi orar, deixou os discípulos um pouquinho mais para trás. E depois que Jesus terminou de orar, quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então Jesus pega e diz a Pedro: Pedro, nem sequer uma hora podes vigiar comigo? Então, o que é que Jesus está falando aqui? Ele disse: Pedro, nem uma hora podes vigiar comigo? Ou seja, uma hora, pessoal, é pouco. É pouco. Quando você ama uma pessoa, quando você gosta muito de uma pessoa, o que é que você gosta dele estar fazer? Você gosta de estar sempre perto dela. Gosta de estar sempre conversando com ela. Então, Cristo, ele tem que ser assim para você. Então, se você realmente ama Cristo, como é que você deixa só 2, 3 minutinhos para ele? E o resto com outros seus amigos. Então, quer dizer que você ama mais os seus amigos do que a ele. Isso é bem simples de entender. Então, uma pessoa que você ama, que você gosta, gosta de estar sempre perto dele. Então, tem que estar perto de Jesus. Tem que conversar com ele. Oração significa conversar. Só isso. Então, Jesus falou, nem uma hora
Então, você ora quantos minutos? Oração. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, a Bíblia está dizendo aqui, ó, se humilhar e orar. Ou seja, deixe de ser exaltado e vá para a oração. Terceiro, depois, e orar, vírgula, e buscar a minha face. Isso aqui, quando a Bíblia diz assim, ó, e buscar a minha face, está um pouquinho mais além do que a oração. Só que você só vai chegar à face de Deus orando, jejuando, obedecendo. Então, principalmente aqui, depois eu faço um outro vídeo falando mais sobre esse buscar a face de Deus. Isso aqui é uma coisa muito profunda, o que a Bíblia está falando aqui. Então, a partir do momento que você começa a se humilhar, começa a ter mais, conversar mais com Jesus, orar e buscar a face, ou seja, você quando começa a se humilhar diante de Deus e começa a orar, você já está começando a buscar a face dele. Então, você tem que encontrar a face dele. Isso aqui é uma coisa muito linda e muito profunda. Vamos mais adiante e buscar a minha face. Esse aqui é muito sério agora. E se converter dos seus maus caminhos. O que é que a Bíblia está falando aqui? Se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, em outras palavras, o povo de Deus está começando a andar em maus caminhos. Estão se corrompendo. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, ó, e se convertam dos seus maus caminhos, é porque o povo de Deus está começando a andar em maus caminhos. E isso não pode. Não pode. A Bíblia diz para se converter dos seus maus caminhos. Infelizmente, isso está acontecendo. Vírgula. Então eu ouvirei dos céus, vírgula. Então eu ouvirei dos céus. Ou seja, em outras palavras, Deus não está em todos os cantos, Ele não é onipresente, porque Ele não ouve. Ele pode até ouvir, mas Ele não vai lhe atender. Se você não estiver dentro da palavra dEle. Se você estiver andando exaltado, se você não está em oração, se você não está buscando a face de Deus, está andando em maus caminhos, a palavra dele está dizendo aqui que Ele não vai lhe ouvir. Simplesmente isso. Ele pode até ouvir, mas não vai lhe atender. Porque você está fora dos caminhos dele. Vamos continuar. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Ou seja, se você não fizer o que a palavra de Deus está falando, não tem como ele perdoar os seus pecados. Você tem que se converter dos seus maus caminhos. Você tem que deixar de ser exaltado. Vá orar, vá buscar a face dele. Então, ele vai ouvir, ele vai dar ouvidos a você. E primeiramente, a primeira coisa que ele vai fazer é perdoar os seus pecados. Porque se você não fizer isso, não há perdão de pecados. Ele vai ouvir e vai perdoar os seus pecados. Vírgula. E sararei a sua terra. Olha aí. E sararei a sua terra. Então, dá a entender aqui que se você não fizer essas coisas, ele não vai sarar a terra. Então, a resposta que você quer está nas suas mãos. Está na mão do povo de Deus. A hora que o povo entender isso aqui, Deus ouve dos céus, perdoa seus pecados e ainda sara a terra. Verso 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Olha aí, pessoal. Agora estarão abertos os meus olhos. Ou seja, então estava fechado. Os olhos de Deus estavam fechados a toda essa situação. Ele está com controle, mas estava fechado a resposta do povo. Então, agora estarão abertos. Ou seja, ele vai começar agora a ver. Deus vai começar agora a observar as coisas. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos.
a oração deste lugar. Então, aqui está afirmando que se Deus, claro, ele tem todo o controle e livra de muitos males, mas para ele ouvir você, para ele atender você, você tem que estar enquadrado com a palavra dele, senão ele não vai fazer. Está escrito: agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, a partir do momento que você deixar de sair do seu salto alto, vá, se humilhe diante de Deus. Oração de verdade, irmão. Oração, buscar a face dele. Através da oração também você vai buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos. Você está andando por caminhos maus. Então se converta dos seus maus caminhos. E a partir daí, então Deus vai começar a ouvir você, perdoar seus pecados e sarar a sua terra. Então está nas nossas mãos a saúde da terra. Então Deus ele pode fazer isso num piscar de olhos, arrancar todo o mal dessa terra. Basta o povo obedecer a palavra dele. A questão é que o povo está distante de Deus. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos homens. Então cabe a nós pedirmos a ajuda dele para que ele possa sarar, pois ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Esse vírus para ele não é nada. Um vírus para a gente já a gente não enxerga, e para Deus é que não é nada mesmo. Então, isso aí Deus pode fazer assim, ó. Vírus, vai embora. Tchau, acabou. Mas para isso, ele precisa que você esteja enquadrado com a palavra dele. Como diz no Salmo 91:3, ele te livrará do laço do passarinheiro, ou seja, das armadilhas do diabo e da peste perniciosa, ou seja, mesmo se ele não destruir, ele vai te livrar. Então, fica aí essa reflexão para que vocês possam meditar nas palavras deste livro e ser abençoado e abençoar a outros. Amém?